profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que na nossa lei há julgamento de alguém antes de o ouvir e saber o que ele diz? Eles responderam: também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Evangelho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querido irmão no sacerdócio, Padre Paulo Sérgio, reitor do nosso santuário, seminarista Marcos, da configuração, nosso propedeuta Lucas, a Isabela, nossa coroinha, ministros da Sagrada Comunhão, nossa equipe de liturgia, Gabriel e Pelé cantando, as pequenas irmãs de Santa Teresinha do Menino Jesus, pastoral da acolhida, o Guilherme cuidando do som, cuidando da transmissão, irmãos e irmãs tamboenses, irmãos e irmãs peregrinos. Também acolhemos com muito carinho aqueles que estão vindo pela primeira vez, pessoas que pela primeira vez estão vindo no santuário. Sejam bem-vindos. A casa da mãe é a nossa casa. A casa da mãe Aparecida é a casa de todos os filhos que ela acolheu aos pés da cruz. Lembra quando Jesus falou para João, o discípulo amado? Mulher, eis aí o seu filho. Estava entregando a gente. Somos filhos de Maria. E a casa de Maria, a casa da mãe, é a casa de todos os seus filhos. Aqui é a nossa casa. E nós somos todos irmãos. Hoje a palavra de Deus mostra Jesus sendo questionado por tantas pessoas, passando por muitas incompreensões, sofrimentos, cada um falando uma coisa dele, sobre ele, criticando, atacando, outros acreditando. Nós estamos próximos já do Domingo de Ramos, na semana que vem, na Semana Santa, onde Jesus vai passar mais uma vez em 2024 pela paixão, morte e ressuscitar por amor a nós. Podemos dizer que nesses dias as coisas vão se apertando para o lado de Jesus. Cada vez mais intensa vai sendo a perseguição, cada vez mais forte a incompreensão. Por outro lado,
cada vez mais forte a fé daqueles que viram as maravilhas de Jesus, acreditaram e caminharam com Jesus. Viram São João falar para nós? Os fariseus discutindo, brigando entre eles. Havia discussões entre os fariseus. Fariseus estudavam a palavra de Deus. E o que dizia a palavra de Deus no Antigo Testamento? O Messias vai nascer em Belém. Mas esse Jesus é lá da Galileia, é lá de Nazaré. Então ele não é o Messias. Lá na Galileia só tem pecador. Lá na Galileia não tem profeta. Não nasce profeta na Galileia. É a terra do povo que anda na escuridão. Como vai nascer um profeta na Galileia? É só aqui em Jerusalém que nasce gente boa, profeta, santo, só Jerusalém. Belém é uma cidadezinha do lado de Jerusalém, está emendada com Jerusalém. Lá na Galileia, aquele povinho lá, não dá profeta, quanto mais Messias. Mal sabiam que Jesus tinha nascido em Belém. Olha como a cabeça deles ainda não tinha compreendido. Eles não sabiam dessa informação. Onde Jesus nasceu? Em Belém, na terra de Davi, cidade de Davi, por causa de José, descendente de Davi. E na cabeça dos fariseus, ele tinha nascido lá na Galileia. Nem tiveram a humildade de perguntar para Jesus. Se eles perguntassem: Jesus, onde você nasceu? Belém. Já abriria um leque. Nossa, pode ser o Messias, se ele nasceu em Belém. Mas só julgavam lá da Galileia, lá de Nazaré, pelo amor de Deus, gente. Mas outros fariseus, como Nicodemos, acreditava. Nicodemos é aquele do evangelho do domingo passado. Lembra de domingo passado? Nicodemos, ele era do Sinédrio, ele era fariseu. Ele amava Jesus, defendia Jesus, acreditava. E até no evangelho de hoje vai defender, ao dizer para os fariseus: gente, vocês estão julgando, criticando Jesus, condenando Jesus. Vocês por acaso não leram a nossa lei? Não estudaram a nossa lei? Ele era do mesmo naipe desse pessoal, da mesma escola, fariseu tanto quanto. Vocês não estudaram na nossa lei? Não podemos julgar, condenar alguém sem antes conhecer, ouvir a pessoa, discernir para tomar uma decisão. Na nossa lei está escrito: antes de condenar uma pessoa, de julgar alguém, conhece, ouve, analise, medite, converse, e depois vem o julgamento, condenação ou libertação. Vocês estão julgando, condenando Jesus, sem nem ouvir Jesus, conhecer direito. As multidões também viviam divididas. Uma parte da multidão: ele é o profeta, ele é um grande mestre. Outras pessoas diziam: ele realmente é o Salvador. E Jesus no meio daquela confusão, divisão, passando por grande sofrimento. Imagine você no lugar de Jesus. Alguém fala uma coisa de você, outra pessoa fala outra coisa, outra pessoa fala outra coisa, outra pessoa critica, outra pessoa julga, outro condena, outro acredita, outro te valoriza, outro te ama, outro te odeia. Jesus estava nesse emaranhado de coisas. Mas o mais importante é que no meio dessa confusão existiam pessoas de fé. Tinha gente lá que só queria julgar, condenar, criticar Jesus. Mas a boa notícia, o evangelho fala que algumas pessoas, pelo menos algumas, acreditavam, apoiavam, tinham fé em Jesus. Ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é o enviado do Pai, é Jesus, o nosso Deus. E essas pessoas, mesmo sendo poucas, eram de uma fé intensa, grande, firme em Jesus. E é isso que Jesus quer de nós, que estamos aqui no santuário nessa manhã, ouvindo pela 107 FM. Muita gente acompanha a missa todos os dias do santuário,
quem acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Jesus quer isso da gente. Nós não vivemos num mundo confuso também? Um fala uma coisa, outro fala outra. Se você entrar nas redes sociais, que confusão, em todos os sentidos, até sobre a questão da fé. Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra coisa, tem gente que fala bem do Papa, tem gente que fala mal do Papa, tem gente que fala bem da igreja, tem gente que fala mal da igreja, tem gente que acredita em Jesus, tem gente que não acredita em Jesus, tem gente que gosta dos pobres, tem gente que tem raiva dos pobres, tem gente que gosta dos padres, tem gente que critica e tem raiva dos padres, tem gente que gosta do Padre Donizete, tem gente que critica o Padre Donizete, tem gente que ama esse santuário, tem gente que não gosta desse santuário. É uma confusão na sociedade, e isso desde lá atrás. Não é agora, 2024. Onde está Jesus, sempre vai haver divisão, sempre vai haver incompreensão, sempre vai haver sofrimento, sempre vai haver cruz, dificuldades. O que Jesus espera de nós? Imitarmos aquele pequenino grupo que estava lá em Jerusalém e que amava Jesus, seguia Jesus, acreditava nele, mesmo que ao redor estivessem grande número de pessoas com outros pensamentos. Fica firme na sua fé, fica firme em Jesus, acredita em Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, o enviado do Pai. Ele vai passar pela paixão, pela morte, pela ressurreição, por amor a mim. Se eu ficar firme com Jesus, um dia eu vou partir desta vida e eu vou ressuscitar com Jesus. A minha casa vai ser o céu. Eu acredito na intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ela é minha mãe, ela me cobre com o manto sagrado, ela está aqui nesse nicho tão lindo, a Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho veneração, carinho, amor, admiração, respeito com o Padre Donizete. É o nosso santo de Tambaú, com a mão estendida abençoando a gente. Eu venero, eu tenho carinho, eu amo Jesus, Nossa Senhora e o Padre Donizete. Ah, mas aí fora está todo mundo. Deixa, cada um depois vai prestar contas da sua vida, do que creu, do que falou, do que julgou, do que condenou. Não cabe a gente, cabe a gente mantermos-nos firmes na nossa fé. Falaram isso, falaram, deixa falar. Lá no tempo de Jesus falaram tanto, não esquenta a cabeça. Fica firme na sua fé. Se você bambear, você vai cair. Se você bobear, você caiu. Então não, firme, força, coragem, perseverança agora na quaresma. Semana que vem é Semana das Dores, Semana Santa, essa firmeza. Lá no final da nossa etapa, quando a gente terminar essa perseverança, essa luta, firmes na fé, o que vai acontecer com a gente? É o céu. Já pensou você, nessa terra, lutar, batalhar, se esforçar, não pela sua força, mas pela graça de Deus, passar por tantas coisas que você tem passado, e lá no final, você fechar os olhos e abrir, e ver Jesus na sua frente, falando, vem comigo, o Pai está esperando você. Você vai morar lá na casa do Pai, para sempre. Eu passei pela paixão, pela morte, pela ressurreição, por amor a você. Vamos comigo, vamos para o céu, você vai viver para sempre. Eu imagino aqui como padre, acontecendo isso com a gente, Jesus pegando a gente no colo e levando para o céu. Nós não vamos nem lembrar das dificuldades da terra. Serão coisas tão pequenas diante da grandiosidade que é o céu. O céu é tão maravilhoso e tão infinito, que quando estivermos no colo do bom pastor, como aquela ovelhinha lá no colo de Jesus, e Ele nos levando para o céu, a gente vai olhar para trás, aquilo que eu passei não é nada, diante da grandeza suprema da vida, que Deus prepara para quem o ama. Mas para chegarmos lá,
temos que passar por tudo isso, estarmos no meio de tantas situações como Jesus e firmes, sem deixar a nossa fé ser abalada. Firmeza, coragem, fé, esperança, amor a Jesus. E nós aqui em Tambaú, quem é devoto, amor a Nossa Senhora Aparecida e ao nosso querido, amado, bem-aventurado Donizete. Se você puder colocar a mão no seu coração, o Pelé e o Gabriel vão cantar uma música. Enquanto eles vão cantar a música, você vai conversar um pouquinho com Jesus. Você ouviu o Evangelho, a leitura, o Salmo. Você ouviu o Espírito Santo falar através do Padre. Não é o Padre quem fala na hora da homilia, é o Espírito Santo através dele. Por mais que a gente prepare as coisas, quando o Padre está falando, é o Divino Espírito Santo falando com você. Então você vai conversar com Jesus, enquanto nós cantamos, dando a sua resposta. Jesus está perguntando para você: e aí? No meio de tanta confusão que está esse mundão de Deus, você está firme comigo? Dê sua resposta para Jesus. Converse com Jesus e Ele vai abençoar você. Num quarto escuro, quando ninguém pode me ver, os teus olhos estão sobre mim. Diagnóstico não é a palavra final. A tua mão está sobre mim. Se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos para me escutar, estende a tua mão para me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar. Se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos para me escutar, estende a tua mão para me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar. Num quarto escuro, quando ninguém pode te ver, os meus olhos estão sobre ti. Diagnóstico não é a palavra final. A minha mão
está sobre ti. Se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos pra me escutar. Estende a tua mão pra me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar. Abba, 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 inclina os teus ouvidos pra me escutar. Estende a tua mão pra me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar. Abba. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos com amor, com fé, com devoção, a oração pela canonização do bem-aventurado Donizete Tavares de Lima. Ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à Igreja e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus, concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloque a mão na sua cabeça, receba a bênção do Padre Donizete. Adjutori nostri nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Dominus vobispo, oremos Deus servesta tantas criaturas vista, presmo legem, et voluntatem tua, Deus omniscipia, ser Cristo sobre nosso. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Santo, descende vós, morete semper. Amém. Vamos aplaudir o Padre Donizete. Viva o Beato Donizete! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus Cristo, bom pastor! Viva! O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós.